Paz do Senhor, meus irmãos, todos os nossos queridos irmãos aí que estão na audiência aí do nosso canal no YouTube. Estamos dando início ao canal EBD Força Cristã aqui no YouTube. Estamos com esse projeto já faz um bom tempo, meus irmãos, de iniciar esse canal. E estamos dando início hoje, pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor. Queremos sempre trazer um conteúdo aqui, meus irmãos, didático, um conteúdo para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. E principalmente o nosso intuito principal é a Escola Bíblica Dominical. O nosso canal tem por nome EBD Força Cristã. Então, os irmãos que quiserem anotar, é EBD Força Cristã. Esse é o nosso canal para os irmãos estarem aí participando conosco. E aqueles irmãos que desejarem se inscrever no nosso canal e nos ajudar a divulgar mais a palavra de Deus. Esse é o intuito principal, meus irmãos, desse canal, é usar essa ferramenta tão importante, que é usada de tantas maneiras também para divulgar a palavra de Deus. E esse é o nosso projeto, um propósito, nosso coração, que Deus colocou no nosso coração, para a gente estar também transmitindo a palavra de Deus na medida do possível, e um conteúdo que seja aí de um elevo espiritual, de um crescimento espiritual para cada um dos nossos irmãos que ouvirem e assistirem esse vídeo, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Eu sou o presbítero irmão Jonathan Junques, aqui diretamente de Camboriú, Santa Catarina, e vamos dar início, irmãos, às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da nossa lição da CPAD, no segundo trimestre de 2026. Uma lição maravilhosa, irmãos, do segundo trimestre, que está agora, nós estamos participando, que tem o tema Homens dos quais o mundo não era digno. Estamos falando nessa lição, essa já é a terceira lição, irmãos, que vai ser lecionada no dia 19 de abril de 2026. O legado de Abraão, Isaac e Jacó. Essa é o tema do nosso trimestre. E a lição a qual nós vamos ministrar nessa aula, nessa videoaula, é a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Nós vamos ver a impaciência no cumprimento da promessa na vida de Abraão e sua esposa Sara. Então eu queria que os irmãos participassem, os irmãos quiserem comentar no vídeo, a gente vai estar lendo e vendo cada comentário. Os irmãos que curtirem aí também puderem nos ajudar enviando o link para outros professores de escola bíblica, para outros superintendentes de escola dominical, para a gente dar crescimento no canal e a gente conseguir desenvolver um pouco mais a palavra de Deus e conseguir transmitir a cada um dos nossos irmãos. E eu peço a Deus, e a gente está orando a Deus, que alcance o maior número de pessoas possíveis e traga muito crescimento espiritual para cada um dos nossos irmãos. Meus irmãos, vamos dar início à nossa lição, então? Participe conosco, tá? Nos ajude. Lição de número 3, 19 de abril de 2026. A impaciência na espera do cumprimento da promessa. Aqui já no título da lição, já é algo muito especial, muito importante, porque a impaciência faz parte da história da vida cristã. O cristão tem muito dessas características. Lembre sempre, irmãos. Aplique a palavra de Deus e a vida dos grandes homens de Deus e das grandes mulheres de Deus, aplique na sua vida. A impaciência é uma característica do crente, porque Deus trabalha dentro do cronos, do tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Lembre-se sempre disso, está escrito na palavra de Deus. Para tudo há um tempo, e isso é difícil de a gente assimilar conforme a gente vai caminhando com Deus e na caminhada e na nossa jornada de fé. É difícil a gente assimilar isso, é bem complicado. E a gente vai aprender nesta lição tão maravilhosa que também os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus que foram chamadas por Deus e tiveram grandes encontros com Deus e fé e creram na promessa, também ficaram impacientes. Se você às vezes se sente inferior, saiba que também os grandes homens de Deus da Bíblia também erraram e sofreram as consequências dos seus erros, claro, mas também são homens falhos, assim como nós, não é verdade? Então a gente vai aprendendo que mesmo os grandes homens, mesmo as grandes mulheres também de fé, também às vezes também tiveram essa impaciência,
e tiveram essa ansiedade de que o cumprimento da promessa chegasse logo. E demorou um bom tempo, como a gente sabe na vida de Abraão, né? Vamos dar início. No nosso texto áureo diz assim: E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Gênesis 16 e o 2. Perceba, meus irmãos, que Abraão era um homem sempre que consultava ao Senhor, né? Em toda a sua trajetória, sempre que o Senhor o Senhor conversava com ele, ou o Senhor fazia alguma promessa a ele sempre já consultava a Deus, ou ele erigia sempre um altar de oração, né? Buscava a Deus, sacrificava. Agora, neste momento aqui, ele não consulta ao Senhor, pelo que a história nos ensina, né? No decorrer do comentário bíblico, a gente vai ver que ele deixa de perguntar ao Senhor a respeito disso, né? Ele simplesmente ouve a voz de sua esposa e já toma a decisão, né, precipitada de ter um filho com a serva egípcia Agar. E nós vamos aprender isso no decorrer desta lição. A verdade prática nos diz assim: a impaciência é antagônica à fé, ou seja, a impaciência ela é contrária, ela é o oposto, né, da fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela, não seja dominado pela impaciência. Para isso, irmãos, para que você consiga dominar isso, também você precisa estar em oração constante, uma comunhão com Deus, isso é necessário. E hoje, nos nossos dias atuais, né, é bem complexo também, porque o povo não está buscando a Deus com tanta força como deveria, né, com tanta... agora me fugiu a palavra, mas daqui a pouco a gente já volta nesse termo. Como deveria, a gente deveria buscar um pouco mais, e a gente fica um pouquinho deixando a desejar nessa comunhão com Deus. Por isso que a impaciência às vezes toma conta do nosso coração. A verdade prática a gente leu, e então a gente vai para a leitura bíblica em classe, irmãos, que está em Gênesis. Quem não tem a lição, os irmãos que desejarem adquirir a lição, tem na CPAD, você entra lá no site da CPAD, e você adquire a sua lição e você consegue entregue ela na tua casa, compre ela com antecedência, né? E os livros da CPAD eu sempre adquiro, eu tenho muitos livros aqui que estão aqui por baixo da câmera, não dá para ver, depois eu vou estar mostrando para os irmãos. Eu sempre adquiro, irmãos, alguns livros, porque o pastor Antônio Gilberto falou que o obreiro, ele precisa, o princípio de um obreiro é ler muito, a base, ler livros que sejam bons livros de conteúdos que tem muita coisa boa, principalmente aí na CPAD, né, das Assembleias de Deus, a qual a gente serve a Deus na Assembleia de Deus. Tem livros maravilhosos, então dá um crescimento espiritual para a tua vida muito melhor, muito mais da base, né, da sustentação. Você tem pilar, você tem fundamento, na realidade, não é pilar. Você tem fundamento, os teus fundamentos ficam mais, os seus alicerces ficam mais fortes, né? Quando você tem conteúdo, você busca a Deus e você tem bons livros, né? O apóstolo Paulo sempre estava pedindo, né, para trazer os seus livros e também a sua capa. Então traga os pergaminhos, né, para que ele continuasse estudando. Paulo é um exemplo de que o estudo é muito necessário, né, e ajuda muito a vida do obreiro. Então a leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 16, do verso 1, o verso 1 até o 16. Gênesis 16, capítulo 16, versículo 1 ao 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. O verso 4. E entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu,
sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Olha as consequências aí, pessoal, de não consultar a Deus, de uma decisão precipitada, já gerou, né? Já gerou um agravo aqui já no relacionamento conjugal, já trouxe um problema para o casal, né? Abraão tomou uma decisão precipitada e essa decisão já trouxe consequências, né? Que Sara já ficou extremamente ali perturbada porque a Agar, a egípcia, já começou a menosprezar, né? A Sara. Então ela ficou bem constrangida com essa situação e já cobrou do Abraão. Olha como o problema já começou a trazer problemas grandes aí para a família, né? E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre maneira a tua semente, que não será contada, porque numerosa será. O 11, disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que falava com ela: tu és Deus de vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chamou aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou seu nome que tivera de Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Olha só que problema grande que teve ali, né, irmãos, nesse período aí da vida de Abraão, esse pai da fé, um homem que foi chamado por Deus, saiu, né, de Ur dos Caldeus, foi para Harã. De Harã ele saiu com Ló, seu sobrinho, né, para peregrinar aí em Canaã, na Palestina, e caminhou durante um período muito grande, uma jornada muito longa, e nós aprendemos muito, né, nessa caminhada, nessa jornada que eles tiveram, né, meus irmãos, porque tem que ter fé para você sair do meio da tua parentela, do meio da tua casa, do lugar de comodidade. É isso que Deus chamou, por isso que Deus chamou Abraão, porque a sua família também, a sua parentela era uma parentela idólatra, né, que adoravam, né, os deuses Sol e o Deus Lua. Então eles eram já uma família que vivia na idolatria. Então Abraão foi chamado do meio desse povo, né? Foi chamado para sair do meio de sua terra e de sua parentela para adorar a um Deus só, né? Para adorar ao Deus verdadeiro, ao Deus que realmente responde quando o homem fala e quando o homem clama. Mas na sua caminhada, como nós vemos aqui em Gênesis 16, ele teve esse processo aí, né, de não consultar a Deus, e essa impaciência de sua esposa, de que o cumprimento da promessa não chegaria, porque ela via que Abraão já estava com uma idade avançada, e achava que aquilo era impossível. Mas nada é impossível ao Senhor, meus irmãos. Nada é impossível ao Senhor, que promete, né? Se ele fez a promessa, fica tranquilo. Ele vai cumprir a promessa na tua vida, fica tranquilo. Se ele cumpriu na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, e como nós cremos, se você crê na palavra, como diz as Escrituras, é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creiam que Ele existe, né? E que é galardoador daqueles que o buscam. Amém, meus irmãos? Vamos entrar aqui no primeiro tópico da nossa lição, que é uma lição muito maravilhosa. Antes eu gostaria de apresentar, irmãos, quais são os nossos objetivos principais, né? Que nós queremos aqui chegar a um denominador comum. Ponto A, o objetivo da lição, apresentar a tentativa de Abraão em ajudar a Deus. Não tente ajudar a Deus, né?
Aqui já é uma lição preciosa para as nossas vidas. Explicar as consequências de agir por conta própria. Olha isso aqui, irmãos. Olha que ponto muito interessante que o comentarista deixa aqui. Não agir por conta própria. Como é que a gente vai tomar decisões? Sempre tem a palavra de Deus como a base para as tuas decisões. Isso é muito importante. Assim como eu estou transmitindo aos irmãos, a gente aprende também, né? Com o nosso propósito. Por isso que Deus colocou no meu coração, irmãos, a gente transmitir as lições através aqui do YouTube, através das videoaulas. Porque a gente aprende também, a gente cresce, a gente desenvolve o ministério. Esse é o objetivo. E aqui eu já aprendo, irmãos, porque muitas vezes a gente toma decisões precipitadas. Muitas vezes a gente age por conta própria, né? A gente toma nossas próprias decisões e tem um plano B, né? A gente sempre tem um plano B. Então aqui com a vida de Abraão não foi diferente, mas nós vemos que trouxe grandes consequências. Nós vamos aprender no decorrer da lição. Ponto 2, explicar as consequências de agir por conta própria. Ponto 3, encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Quem que conduz a tua história? Quem te chamou? Quem que colocou esse projeto no teu coração? Quem te tirou do meio da tua parentela? Quem te tirou daquele lugar de escravidão? Muitas das vezes você está aí assistindo esse vídeo, né? De onde Deus te tirou? Ele está no controle. A caneta, irmãos, está na mão dele, escrevendo a minha e a tua história. Creia. Creia que as promessas vão se cumprir. Creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam e busque a Ele com profundidade, busque a Ele com fidelidade, que Ele vai cumprir as promessas na tua vida. A introdução diz assim: Deus fez uma promessa a Abraão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abraão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abraão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins, e com Abraão e Sarai não foi diferente. Nesta lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Olha aqui o objetivo, olha a introdução da nossa lição. Nós não podemos nos deixar levar pela impaciência e aprender ao quê? Perseverar. Irmãos, perseverar. O que é perseverar? Continuar firme naquilo e no propósito que Deus colocou no teu coração. Não tutubiar, não tosquenejar, não pensar que o tempo já passou. O tempo, né, a gente fala muitas vezes a respeito disso, que é o nosso maior inimigo, né, infelizmente. Por quê, irmãos? Depois que o Adão pecou, né, e comeu daquele fruto proibido, ele passou a ser dominado, né, começou a ficar debaixo dessa lei que é o tempo, que até então ele não conhecia, né? Porque eu creio que hoje no jardim o tempo, irmãos, não era contado, né? E no meu ponto de vista, Adão não envelhecia, Eva não envelhecia, mas o pecado, a consequência do pecado gerou, né, essa condição sobre o homem de estar agora debaixo do tempo. O Cronos começou a contar sobre o homem, né? Começou a contar os seus dias, e cada dia fica mais difícil, e cada dia o cansaço chega, né? Cada dia você vê que já não é mais aquele jovem, aquela jovem. E com Abraão e Sara não foi diferente, meus irmãos. Também sentiram o peso da responsabilidade de ter saído de casa, de ter saído do meio da parentela da família, e não ver, né, a parentela aumentar, não ver filhos nascerem, não ver a descendência se proliferar, que era uma promessa de Deus. Então isso às vezes gera em nós uma impaciência, e também nós temos a nossa condição humana, né, de sermos dominados também pela ansiedade, né? Aquela ansiedade que o coração acelera e a gente parece que o tempo passa e a gente não vai conseguir chegar, não vai alcançar os projetos que
que a gente colocou diante de Deus, ou até mesmo que Deus prometeu, né? E Deus fez muitas promessas, irmãos, e às vezes a gente pensa que o tempo passa e não vai acontecer mais. Mas Deus ainda está no controle da história, lembre-se disso. Primeiro ponto da nossa lição: o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O plano para ajudar a Deus. Ponto 1. Quando Abraão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sarai. Está lá em Gênesis, no capítulo 15, o verso 2 e 4, ao 4. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpria. Então, sua esposa, observando as circunstâncias, olha isso aqui, irmãos, olha que coisa importante. Ela estava atenta ao tempo passando, e quanto tempo eles já tinham saído de Ur dos Caldeus. Abraão saiu de Ur dos Caldeus com 75, agora ele já havia se passado 10 anos e a promessa ainda não se cumprira. Então ela já começou a observar que se com 75 já era difícil, com 85 muito mais, né? E o tempo vai passando, né? E observando que as circunstâncias eram desfavoráveis, a idade avançada do esposo dela e sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim, Sarai sugeriu que Abraão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho, que está lá em Gênesis capítulo 16, o versículo 1 e o 2. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão. Olha só, irmãos. Quantos de nós? Comente aí, deixe o seu comentário. Quantas vezes a tua fé ficou menor do que a tua impaciência? Quantas vezes a tua ansiedade passou por cima da fé? Deixa aí um comentário pra gente, que eu gostaria de saber dos irmãos o que os irmãos têm a dizer. Porque se Abraão e Sara tiveram essa impaciência e pensaram que a promessa não tinha como se cumprir, quanto mais nós, né, meus irmãos? Quanto mais nós também somos falhos e debilitados e também passamos por esses momentos de dificuldade e questionamos a nós mesmos, né? Será que vai se cumprir? Será que vai acontecer? Será que Deus ainda tem algo para a minha vida? Fica tranquilo. Tudo que Ele prometeu na tua vida, se você andar, claro, olha só, isso requer também de você algumas tomadas de decisões. Você precisa entender que as promessas de Deus se cumprem dentro daquilo que você também anda nos caminhos do Senhor. Você precisa, elas são condicionais, né? As promessas de Deus são condicionais. Ah, não, eu posso fazer o que eu quiser que as promessas se cumprem. Não, as suas tomadas de atitude podem acarretar, né, em que Deus não cumpre a promessa que Ele fez na tua vida devido ao teu proceder, né, a tua condição. Você escolheu, você tem o livre-arbítrio. Abraão também tomou a sua decisão e atrasou o processo. Olha só, quem sabe o Ismael, se o Ismael não tivesse nascido, o Isaac, quem sabe, né, teria nascido no tempo certo. Quem sabe era antes, quem sabe a promessa já estava prestes a se cumprir, não é verdade? Quem sabe o sorriso de Abraão ia se cumprir em breve, mas durou um pouco mais de tempo. Deus teve que trabalhar de uma forma diferente. Para quê? Para que o Ismael, né, saísse da casa de Abraão, né, que a gente vai aprender no decorrer da lição, e Deus teve que trabalhar na vida de Abraão por causa dessa tomada de decisão dele aí, que não foi aquilo que Deus desejava, né? Não era essa forma que Deus queria. Mas Deus sabe o que faz. Deus tem maneiras de trabalhar, e mesmo com as nossas falhas, Deus perdoa, né? Deus tem misericórdia de nós, e Ele ainda mantém a sua promessa sobre nossas vidas. Então, irmãos, elas são condicionais, lembre-se disso. Para que as promessas se cumpram, você precisa buscar a Deus, permanecer firme na fé e ter perseverança. Vamos para frente? Abraão aceitou o plano de Sarai. Abraão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo. Duas coações, né? Qual que era a pressão que Abraão estava sentindo?
Duas pressões ali a gente percebe, né? O próprio comentarista da lição vai deixar bem claro. Duas coações. O que ele estava sentindo a pressão da esposa, dizendo, olha, não tem como a promessa se cumprir. E segundo, que quem sabe a esposa disse, você também já não é mais um menino, já está chegando a idade, você já está de uma idade avançada e eu também, e para você gerar filho você sabe que vai ser algo impossível. Então, irmãos, ele viu que essa oportunidade de ter um filho com Agar era uma oportunidade bem aproximada daquilo que ele queria, né? Ele queria um filho, não importasse as circunstâncias, mas não foi isso que Deus prometeu. A gente aprende que o próprio Deus confirma dizendo, o filho vai ser teu das tuas entranhas com a tua esposa Sara. Então, o que Deus prometeu não tem plano B, irmãos, não tem tomada de decisão, não, eu vou pegar um atalho, não existe atalho na caminhada com Cristo, na caminhada com o nosso Senhor, tá? A gente aprende isso aqui com Abraão. Então vamos lá. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. Olha o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, né? E o que ele fez? Ele ouviu, irmãos. Ele ouviu, espera com paciência que o Senhor vai inclinar-se para ti e ouvir a tua oração. Aprenda com essa lição, que Deus fale ao teu coração, que Deus fale na tua vida, que Deus fale com a tua família, que Deus fale com a tua esposa, que a promessa ainda está de pé. Permaneça caminhando, persevera nos caminhos do Senhor, que Deus vai cumprir os seus projetos na tua vida e as suas promessas. Creia no Senhor Jesus. Apenas creia, irmão. Eu queria deixar um comentário, irmãos, aqui, que eu anotei, né, que eu deixei anotado, que eu gostaria que os irmãos me dissessem aí, também deixassem nos comentários, quem mais sofreu as consequências na Bíblia de não esperar? Quem que você lembra aí na tua casa, você está agora meditando na palavra de Deus, quem sabe está com a tua Bíblia aberta, quem mais não esperou e sofreu consequências? Eu anotei alguns aqui. Nós temos os primeiros ali que nós estamos estudando, que é Abraão e Sara, mas também nós temos quem? O rei Saul. Vocês lembram muito bem que o rei Saul, o que Samuel falou para ele? Espera, aguarda, que eu vou te encontrar. Quando eu chegar, a gente conversa, né? E tudo, a gente vai fazer o sacrifício, oferecer a oferta de sacrifício ao Senhor. O que o Saul fez, irmãos? Saul pegou e se precipitou, tomou uma decisão errada, né? Fez o que não era para ser feito, não era o dever de um rei sacrificar ao Senhor, e o que aconteceu, irmãos? Perdeu o reino, né? Foi passado dele a oportunidade de reinar sobre Israel. O próprio profeta Samuel falou, Deus iria cumprir os projetos dele na tua vida e ia fortalecer o trono, né, na tua família, na tua descendência, mas através da tua tomada de decisões, as consequências vão vir. E o que aconteceu, irmãos? Perdeu a oportunidade de fazer com que o seu trono se estabelecesse sobre Israel. E o trono foi passado para o Davi, né? Que foi um grande homem na direção de Deus e escolhido por Deus. Vamos lá, meus irmãos. Outro que tomou decisões precipitadas, quem foi? O Esaú, né? O Esaú também tomou decisões precipitadas e sofreu as consequências. Os irmãos lembram, né? O que ele fez? Veio do campo, estava com fome, e por um prato de lentilha ele trocou o seu direito de primogenitura. Olha só, olha aqui. Olha as consequências aí, irmãos, de tomada de decisões precipitadas. O rei Davi também é um exemplo, né, de tomar decisões precipitadas, né? Vocês lembram muito bem, está lá em 2 Samuel capítulo 11, e também o Esaú, né, que está em Gênesis 25, capítulo 25, do versículo 29 ao 34, vai contar a história. O rei Saul está em 1 Samuel, no capítulo 13, do versículo 8 ao 14, e nós temos aqui a referência que eu anotei aqui, que é o Davi, né? Tomou uma decisão precipitada e cometeu um adultério com a Batseba, e a consequência foi muito grande, né, irmãos?
como eu voltando aqui ao Esaú, que eu não finalizei o comentário a respeito dele, perdeu a bênção espiritual, né? Trocou o direito de primogenitura que Deus havia estabelecido sobre o filho primogênito e entregou ao seu irmão e sofreu as consequências, né? E o rei Davi sofreu as consequências gravíssimas por adulterar com a Batseba, era para ele estar na guerra. Olha só, irmãos, como nós temos muitas referências para nós aprendermos a não tomar decisões precipitadas assim como Abraão e Sara. Consequências vêm. E nós temos também, né, uma das características muito grandes que nós temos é com o povo israelita, né, no deserto. O que aconteceu? Moisés sai do meio do povo e diz, eu vou no monte e vocês me aguardem aqui que eu vou buscar ao Senhor e trazer aqui as palavras do Senhor e ver o que Deus tem para nós. O que o povo fez? Irmão? O povo não esperou, a ansiedade, a impaciência do povo, colocaram Arão contra a parede, né? Que está lá em Êxodo 32, capítulo 32, e o Arão, irmãos, cedeu à pressão também, né? Não suportou a pressão do povo, e disse ao povo, o que vocês têm aí? Vocês pegam todo o ouro que vocês têm, os anéis, os brincos, as pulseiras, e ele disse que jogou no fogo lá, né? Usou um tal de, se não me falha a memória, um buril, né? Que é chamado, a ferramenta para ser usada para fazer imagens de escultura. E quando Moisés chegou, ele falou que jogou no fogo lá o ouro e saiu um bezerro, né? Ele tentou dizer que fez de qualquer jeito aquilo ali, mas não é não, irmãos. Para a pessoa sair da direção de Deus e praticar algo que não é do agrado do Senhor, ela precisa se esforçar. O Arão disse que não foi muito esforço, não. Ele jogou no fogo e saiu de qualquer jeito, mas não foi isso que aconteceu. Foi bem trabalhado, ele fez algo bem feito, né? Trabalhou, pensou, meditou e entregou para o povo aquilo que o povo queria. E as consequências foi juízo, né, irmãos, e morte. Os irmãos lembram muito bem, né? As consequências vêm. Então nós temos aqui, os irmãos aí, se puderem, deixar o comentário, que é muito importante para nós. Quem mais na Bíblia você lembra que sofreu consequências por não esperar? Quem mais? Deixa o comentário aí. Vamos, e os irmãos, depois a gente vai lendo e vai também respondendo aos irmãos aí. Quem puder curtir, irmãos, o canal, quem puder aí deixar o sininho ali, ativar o sininho de alerta, e também puder enviar o link para outros irmãos que quiserem aprender um pouco mais da palavra de Deus, a gente fica muito grato e isso vai trazer um crescimento ao nosso canal, que é o desejo do nosso coração, e isso vai ajudar muitas pessoas também, eu creio. Ponto 3. Agar zomba de Sarai. Olha só. Consequências, decisões precipitadas trazem zombaria e escárnio, né? A Sara, até então, que não havia sido zombada, não havia sido escarnecida, agora está sendo zombada por uma escrava egípcia, consequências também de tomada de decisões erradas, né? Porque o Abraão só tem essa escrava, irmãos, porque ele desceu para o Egito, né? Ele viu que tinha fome na terra, como os irmãos conhecem a história, né? Conhecem o decorrer dessa lição. Eu não vou entrar muito nesses pormenores, mas houve fome na terra. Abraão desce para o Egito e junto com a saída dele, quando ele volta do Egito, irmãos, ele tem que passar de novo lá no altar, né, em Betel, para sacrificar ao Senhor e buscar a Deus e se converter de novo do seu caminho errado, né? Que eu creio que eu coloco eu faço essa colocação. Que Abraão sai da direção para voltar de novo, ele tem que passar pelo altar, irmãos. Isso é muito importante para as nossas vidas. Quando a pessoa sai da direção, ela volta para o altar, tá? Quando você sair, você vê que tomou decisões precipitadas e você tomou decisões que podem agravar a tua vida espiritual, volte para o altar. Lembre-se que você tinha um altar diante do Senhor. Lembre-se que você construiu um altar. Construa altares, que quando a dificuldade chega, você vai voltar para ele, você sabe para onde correr. Lembre-se disso, isso é muito importante para a tua vida espiritual. Agar zomba de Sarai. Ponto 3 da nossa lição. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai. Certamente se sentiu muito honrada. Quem não se sentiria, né, uma escrava tendo um filho com o seu senhor, né? Então Abraão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, olha só, esses porém, né, irmãos da vida, porém não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando.
Está lá em Gênesis capítulo 16, o verso 4 e 5. O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Aqui agora, irmãos, a gente deixa um ponto fixo do que? Nunca mais isso aqui sairia de dentro da casa de Sarai. Nunca mais. Mas essa decisão tomada errada, a tristeza e a dor, ela sempre iria se lembrar daquele momento. Sempre, irmãos, quando a gente toma decisões precipitadas, quando a gente sai da direção de Deus e procura o plano B, isso vai acarretar numa mancha, uma mancha na nossa vida, na nossa caminhada, e também no teu coração, na tua vida, no teu sentimento, né? Então Sara nunca mais sairia do coração dela esse pensamento do que entreguei meu esposo para uma serva, para uma escrava, e agora ele tem um filho dela, entendeu? E levou essas consequências para o resto da vida. Então existem consequências, irmãos, que vão ser para o resto da vida, assim como foi com Davi, assim como foi com o povo de Israel. Tomaram decisões precipitadas e receberam e sofreram a consequência para o resto da vida. Então, irmãos, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Lembre-se disso, está escrito na palavra de Deus. Então ela semeou, e o interessante é que ela jogou a culpa sobre o patriarca, né? Sobre o pilar da casa, sobre o sacerdote. Lembre-se disso também. O homem é o sacerdote, ele que toma as decisões. As decisões que é tomada dentro do lar, muitas das vezes, né, a contribuição é grande, né, do patriarca e do pilar da casa, que é o homem. Lembre-se disso. Não há ninguém inocente nessa história aqui, né? O Abraão não é inocente, Sara não é inocente, mas a mulher se sentiu constrangida, foi afligida, né, foi menosprezada e coloca agora a circunstância diante do patriarca. E o patriarca diz: a serva é tua, faz com ela o que tu achar melhor. E a Bíblia fala que Sara, né, quem com certeza aí foi bem áspera com a Agar e com um chicote, né, e ela fez algum agravo ali para a egípcia, que ela fugiu, né? Então, para ela ter fugido é porque de repente ela foi muito açoitada, né? Sofreu as consequências também de zombar de sua senhora. Ela era uma escrava, então a Sara tinha todo o direito, né, sobre a sua serva. Deixa um comentário aí, o que os irmãos acham desse episódio. Isso é muito importante, eu gosto muito de ouvir o que os irmãos têm a dizer, principalmente quando a gente está lecionando na igreja. Eu pergunto sempre aos irmãos e gosto que os irmãos tragam um comentário dentro da lição, né? Claro que às vezes a gente abre a oportunidade, a pessoa sai um pouco fora daquilo que a gente espera e foge do conteúdo principal, que é a lição da escola bíblica, que é aquele texto, né? Aquele conteúdo principal. Mas eu gosto que os irmãos comentem, deixe o teu comentário. O que irmão acha dessa situação, da zombaria de Agar com a Sara? E qual as decisões tomadas ali? O que você tem a dizer? Deixa ali o teu comentário. Amém, meus irmãos? Vamos para frente. A sinopse desse primeiro ponto aqui diz assim: Abraão e Sarai tentaram ajudar a Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade. Olha só. Bem isso aqui mesmo, deixaram-se vencer pela ansiedade. O ponto 2, irmãos, o segundo ponto da nossa lição vai dizer assim: as consequências de agir por conta própria. Ponto 1 do segundo, o ponto primeiro do tópico 2. Conflito familiar. Nós poderíamos passar a lição toda nesse ponto aqui, né, irmãos? Quem não tem? Ou quem nunca teve um conflito familiar dentro da casa? Será que dentro da história bíblica, dentro dos textos bíblicos aí, você lembra de algum conflito familiar? Lembra de alguém que teve um conflito dentro de casa? Anota, escreve aí. Deixa um comentário. Irmão Jonathan, eu lembro sim, lá está escrito em tal e tal versículo, tal capítulo, tal, que eu quero comentar com os irmãos e eu quero responder o teu questionamento ali, a resposta que os irmãos vão nos dar. Conflito familiar, olha que ponto. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. Olha só. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causou-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã. Olha isso aqui. Já houve o conflito familiar. Abraão poderia se preocupar com outros assuntos, né, com outras questões,
e começa agora a ter que lidar com problemas dentro de sua própria casa. Qual foram esses problemas? Trazidos por ele mesmo, com suas próprias mãos e da sua esposa, né? Por não crer na promessa de Deus. Muitas das vezes não é assim que acontece na minha e na tua vida. Pensa bem aí. Medita a respeito desse assunto. É bom a gente parar e respirar um pouquinho e dar uma olhadinha e ver o que está acontecendo no contexto e ver e aplicar na nossa vida. Na minha, na tua vida, não é diferente. Não é verdade? Será que as consequências dos nossos atos não trazem problemas para dentro da nossa família? Pensa bem. Será que você já, na ansiedade de ver que nada daquilo que Deus prometeu está se cumprindo, não se precipitou? Eu queria uma casa, eu queria um carro, Deus prometeu que ia me dar uma vida próspera. Eu vou fazer um empréstimo no banco. E faz uma dívida enorme ali, traz um problema, às vezes não consegue pagar, se endivida cada vez mais, tentando suprir ou tentando ter um plano B, tomar um atalho para aquilo que Deus prometeu. Não vamos falar nem da vida financeira ou a vida secular, né? Mas vamos falar da vida espiritual? Quantos de nós já não tomamos decisões precipitadas na nossa vida espiritual? O que Deus te prometeu? Você obreiro, você irmã do círculo de oração, ou irmã que está na igreja servindo a Deus há muitos anos, olha, eu tenho um projeto na tua vida espiritual, eu vou te levantar no ministério. Quantos homens se enrolam, irmãos? Quantos homens se enrolam no ministério e perdem a bênção de Deus? Tomam decisões precipitadas, tomam atalhos. Estão tentando puxar o meu tapete, então eu vou para o plano B. Não faça isso. Não faça isso, que vai trazer consequências para a tua vida espiritual, para dentro do teu lar, para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu dia a dia. Espere em Deus. Lembre-se dos grandes homens de Deus que Deus também levantou. Quer um exemplo? Olha José. Olha o que aconteceu com José. José estava apenas fazendo aquilo que o pai mandou. Faça apenas aquilo que o pai mandou. O Espírito Santo está tocando no meu coração agora para mim falar isso para você. Não te preocupa com as consequências, não te preocupa com amanhã. Faz apenas aquilo que o pai mandou. O José fez o que o pai mandou, sofreu consequências, foi vendido, foi humilhado, né? Como os irmãos conhecem bem a história, é uma história muito conhecida, né? Mas Deus trabalhou, irmãos, Deus pelejou por ele e as promessas se cumpriram. Não se cumpriram às vezes na forma que Deus queria, né? Porque os irmãos tomaram também decisões precipitadas e venderam o seu próprio irmão José, né? Mas Deus cumpriu as promessas, irmãos. Tudo aquilo que Deus prometeu para ele não caiu nada por terra. Amém? Então, não tome decisões precipitadas, não traga problemas para dentro do teu lar, para dentro da tua família, só não traga um conflito familiar para dentro da tua casa por tomar decisões precipitadas. Tá bom? Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Ponto 2 do segundo tópico. A fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abraão uma resposta imediata. Então o patriarca responde e disse: Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu diante de sua face. Está lá em Gênesis capítulo 16 e o verso 6. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Ponto. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Interessante aqui, irmãos, que me chama muita atenção. É que mesmo ela sendo uma escrava egípcia, mesmo ela não tendo uma história muito expressiva, né, que até então ela não aparece no contexto da história. Ela só aparece, irmãos, porque o Abraão tem um filho com ela e ela é a escrava de Sarai, ou de Sara, né, como os irmãos preferirem. Então, ela só aparece no contexto histórico devido a família que ela faz parte. E eu acho extraordinário isso daqui, irmãos. Porque qual o ensinamento que eu tiro dessa história? Deus não deixou ela sem resposta. É forte, né, meus irmãos? Deus não deixou essa escrava sem resposta.
Deus não deixa ninguém, irmão, sem resposta, saindo fugitivo de uma situação adversa, de uma dificuldade. Olha só como Deus é misericordioso, né? Devido também ao filho que ela carregava no ventre, que era o filho de Abraão, né? O filho da promessa, um filho do homem que recebeu uma promessa muito grande. E agora um anjo aparece para ela, para essa escrava. Olha que coisa linda, irmãos. Como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso, como Deus trabalha de formas extraordinárias na vida das pessoas, na vida daqueles, né, que precisam, estão num deserto da vida. Quem sabe você está nessa mesma situação. Quem sabe você está vivendo um deserto na tua vida, sem água, uma aridez, mas você sente que tem algo no teu ventre, que tem uma promessa. Isso é algo extraordinário, mas é maravilhoso. Quem sabe você está no deserto, mas você sente que no teu ventre tem um filho da promessa que você não pediu. Era o que estava acontecendo com essa escrava egípcia aqui. Então Deus bradou no deserto e disse: Agar, fica tranquila, volta para casa, te humilha. A tua vitória está na humilhação, te humilha para tua senhora, volta para casa, porque o que você está carregando no teu ventre também vai ser um grande homem, vai ter também um destaque nessa história. Fica tranquilo, olha só como Deus é maravilhoso, irmãos. Deus vai responder essa mulher, e no entanto que ela deixa ali bem claro, né, que ela deixa o poço, né, de Lahai, né? Deixa eu só pegar aqui, mas para mim não falar errado. É Lahai Roi, né? Que essa escrava egípcia coloca o nome do poço ali, que é algo extraordinário. O Deus que vê, ou seja, ela disse: não viu também, não me viu o Senhor, eu não fui vista, que até então uma escrava não era enxergada, né? Como os irmãos sabem no contexto, escravo não era enxergado, era alguém anônimo, oculto na história. Mas ela disse que alguém viu ela, né? Isso aqui a gente tira um ensinamento muito grande. Ele te vê. Ele te vê, ele está de olho em você, ele está te contemplando nesse deserto da vida, sem água, nessa aridez, errante pelo deserto como Agar. Quem sabe você está vivendo esse momento, esse período. É uma fase, vai passar. E essa promessa ainda está no teu ventre, mesmo você achando que é um escravo, é um fugitivo, vai se cumprir na tua vida também, porque Deus é misericordioso. Fica tranquilo, esse é o ensinamento que a gente tira desse contexto histórico aqui, né? Que Deus é misericordioso e cumpre também as promessas na vida de Agar, né? Que ela entrou na história ali, não pediu, né, para entrar na história, mas Deus foi misericordioso com ela também. Ponto 3 do segundo tópico: Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Está lá em Salmos 45, verso 7, né? Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Gênesis capítulo 16, versos 7 e 8. Então o anjo lhe falou: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Verso 9. Às vezes, olha o que o comentarista deixa aqui para nós. Às vezes, é preciso retornar ao lugar de onde saímos. Olha o que a palavra de Deus diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Olha só, lembra-te de onde caíste e arrepende-te, porque o Senhor é misericordioso, irmão, mas nós precisamos reconhecer o local da nossa falha e nos arrepender de coração, que Deus trabalha ao nosso favor. Lembre-se sempre disso. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O Eterno e justo não age como os homens. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante sua senhora. Gênesis 16, capítulo 16, versículo 10 ao 12. Então, irmãos, qual que é a chave da vitória aqui, desse tópico, dessa lição? Se humilha. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor. Olha só, os humilhados, aqueles que se humilham, Deus exalta. O soberbo é abatido.
Não está escrito na palavra de Deus? Lembre-se sempre disso. Aquele que se humilha, Deus exalta, irmãos. Os humilhados serão exaltados. Lembrem-se da palavra de Deus. Aquele que se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor e dos mandamentos do Senhor, vão ser recompensados sempre. Ninguém, irmãos, que se humilha, não é que fica humilhado, irmãos, por um longo período, né? Mas aquele que se humilha debaixo das potentes mãos do Senhor, Deus exalta. Fica tranquilo. Ah, mas estão me humilhando? Fica tranquilo que a resposta vai vir do Senhor. Mas estão me pisando, estão me menosprezando. Te humilha debaixo das potentes mãos do Senhor, que o Senhor vai responder. O Senhor vai bradar na terra ao teu favor. Fica tranquilo. Disso eu tenho certeza, tá bom? A palavra de Deus não cai por terra, irmãos. Passa o céu e passa a terra. Passa a terra, mas as palavras não hão de passar. Olha só, as promessas do Senhor se cumprem ao pé da letra. Lembre-se das profecias do Senhor, das profecias do Antigo Testamento, tudo que foi proferido de palavras, tudo se cumpriu, nada caiu por terra. Lembre-se disso. A sinopse do ponto 2 diz assim: agir por conta própria tem consequências ruins, por isso, espere em Deus. Olha só. Vamos para frente, irmãos, que eu queria chegar ao final dessa nossa lição e conseguir concluir nesse vídeo e não deixar o vídeo muito extenso, né? Muito cansativo. O terceiro ponto, Deus que conduz a história. O Deus que conduz a história. Primeiro ponto primeiro tópico do terceiro tópico da nossa lição, primeiro ponto. O Deus que ouve e vê. Oh, maravilha. Diferente das estátuas, né? Diferente das esculturas, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não consegue se estender para abençoar e ajudar. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. O Deus que ouve e o Deus que vê. Oh, maravilha. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Olha só, Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, em Gênesis capítulo 16, do 7 ao 11. Mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu sua dor. Oh, meu Deus do céu. Vamos dar uma paradinha por aqui? Deus viu e ouviu a sua dor. Meus irmãos, se Deus ouviu e viu a dor de uma escrava egípcia, de uma escrava fugitiva, por que Ele não vai te ouvir? Se você creu nas promessas, se você saiu do meio da tua família, da tua parentela, da tua casa, você aceitou a Jesus, você está caminhando, por que Ele não vai te ver e não vai te ouvir? Ele te ouve e Ele te vê. Fica tranquilo. Assim como Ele ouviu e viu Agar, a serva egípcia fugitiva no deserto, naquela aridez. Medita um pouquinho comigo. Ele é o Deus que ouve e é o Deus que vê, irmãos. Creia nisso. Creia que o Senhor está te vendo. Mas Deus se fez presente no deserto. Oh, maravilha. Uma palavra aí para nós aí. Viu e ouviu sua dor. O Eterno agiu em seu favor. Não é só em favor de Sarai e Abraão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Olha só, o Ismael não é o filho da promessa, mas era filho de Abraão. Olha só, você sabia que você que crê em Jesus Cristo, você que crê nas promessas que Jesus fez, você também é um filho de Abraão pela fé? Você é um filho de Abraão pela fé. Como Deus prometeu para Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ele não está falando do povo de Israel. Ele não está falando da descendência de Abraão. Quem são todas essas famílias da terra? É aqueles que creem em Jesus Cristo pela fé. Assim como Abraão teve fé, irmãos, e creu na promessa, né, que nós vamos chegar aí numa lição mais para frente, mas é bom a gente citar. Deus proverá para si o cordeiro, não foi o que Abraão falou? Abraão creu que Deus tinha resposta para a sua vida. E creia também que Deus tem resposta para a tua vida nessa noite, neste vídeo aí, que esse vídeo alcance a tua vida,
e o Espírito Santo fale com você. É o desejo do meu coração, é o grande desejo do meu coração, que o Espírito Santo fale contigo nesta noite, neste momento, né? Que agora são 8h25 da noite, de sábado, então eu peço que o Espírito Santo fale contigo, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Mas era o filho do amigo de Deus, pai da fé. O ponto 2 do terceiro tópico. Tudo conforme sua soberana vontade. Nos tempos de Abraão, era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada. Ele teve seu primeiro filho, ou o primogênito, com Agar, quando tinha 86 anos de idade. Gênesis 16. Capítulo 16 e o versículo 16, né? Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. E, em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abraão e que envolvia sua serva egípcia Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Olha só. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abraão que Deus governa a história. Deus governa a história, irmãos. Fica tranquilo. A história está no controle de Deus. A caneta ainda está na mão dele, tá? Fica tranquilo. Pois ele é soberano. E os eventos acontecem de maneira como ele permite. Olha só, a vontade permissiva de Deus, né? Por mais que nós tomamos decisões precipitadas, mas também entra, né, a vontade permissiva de Deus que não sai do seu controle. Ele sabe o que iria acontecer, ele sabia o que iria acontecer, ele sabia das tomadas de decisões erradas de Abraão, mas é a vontade permissiva dele, né, para que Abraão também aprendesse. Deus, irmãos, nós, na realidade, é o contrário. Nós temos características que vêm de Deus. Nós, pais, você sabia disso? Nós temos características que estão inseridas dentro do nosso DNA, na nossa formação, como Deus nos criou, Deus nos fez, nós temos características também de Deus. Do quê? Como que nós educamos nossos filhos? Não é Deus que age como a gente age, não, é nós que agimos como Deus age, porque Ele é soberano, ele veio primeiro, né? Então não tem como Ele fazer o que a gente faz o que Ele já fazia, né? Ou do jeito que Ele trabalha. Então a gente também age assim com os nossos filhos, né? Nós que somos pais. Nós, mesmo sabendo as consequências dos atos, muitas das vezes deixamos eles fazer. Para quê? Para que aprendam, né, irmãos? Muitos pais sofrem. Por quê? Não, meu filho vai fazer isso, eu não vou deixar, porque eu já sei que vai dar errado. Não, mas às vezes, irmãos, é preciso que ele aprenda, ele passe pelo processo. Não é verdade? Ele passe pelo processo. Para quê? Para que ele amadureça também. Agora, se você fazer tudo por ele, não deixar que ele passe por locais em que ele vai sofrer consequências ou adversidades, você vai criar um filho sem experiência. Vai ser uma pessoa que não tem experiência na vida. Então Deus também sabe, Deus trabalha dessa forma e também nós aprendemos com Deus, né? Que Abraão, mesmo tomando decisões precipitadas, Deus sabia, mas ele ia aprender com aquela situação, ele ia aprender, ia sofrer as consequências, né? Mas ia amadurecer, irmãos. Isso é importante, né? Que Deus ensina o homem dessa forma e nós devemos também ensinar os nossos filhos, a nossa família dessa forma. Consequências, vai trazer consequências, mas vai trazer também aprendizado e amadurecimento, tá bom? Vamos para frente? Onde é que eu parei aqui? Contudo, ele intervém diretamente para realizar seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abraão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Olha só que coisa tremenda esse comentário. Aqui há algo muito interessante. O comentarista deixa algo ali que me chamou a atenção. E você pode aplicar na tua vida. Olha só. Deus já determinou no calendário. E agora? Deus já pontuou, irmãos. Sabe quando você pega o teu calendário lá, você anota um dia? Amanhã, dia tal tem exame médico. Dia tal eu tenho consulta. Dia tal é feriado. Eu não vou trabalhar.
Você chega e pontua, né? Marca. Todo dia você passa e você vê. Olha que coisa interessante, o Espírito Santo está falando conosco aqui. Deus já determinou no calendário dele. Mas é o calendário dele, né? Não é o teu, não é o meu. No calendário dele, ele já deixou anotado. É esse o dia da promessa nascer. É esse o dia do sorriso, que Isaac, né? Fala o nome Isaac, né, irmãos, representa sorriso, né? A palavra sorriso, esse é o significado do nome. Então, o sorriso está marcado para o dia tal. Esse é o dia dele sorrir, que vai se cumprir a promessa. Mas a gente fica naquela, né? E quando é que é? Quando é que é, Deus? Os discípulos também falaram isso para Jesus, né? Quando tu vai restaurar? Quando tu vai fazer isso? Quando? Quando tu vai fazer tudo isso que estás prometendo sobre nossas vidas, não é verdade? Assim também foi na vida de Abraão. Ele estava sempre se perguntando, quando, Senhor? Quando? Quando? Não é assim com nós também? A gente fica, né? Quando, Senhor? Cumpre, Deus. Cumpre. Quando a gente dobra os nossos joelhos, a gente ora ao Senhor e diz, né? Cumpre, Senhor, as promessas que tu fez. Onde estão as promessas, Senhor? Lembra-te das promessas, Senhor, na minha vida. Não é assim? Deixa eu arrumar a cadeira aqui, moço. Lembra-te, Senhor, das promessas que tu fizeste na minha vida. Quando? Mas Deus já marcou, irmãos, o dia e a hora da promessa se cumprir na minha e na tua vida. Fica tranquilo, tá bom? Essa é a palavra do irmão Jonathan para a tua vida nessa videoaula, nesse momento, nesse estudo. O terceiro ponto para a gente finalizar e a gente chegarmos à conclusão da nossa lição. O cuidado de Deus em todo o tempo. Ponto 3. O cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto, Gênesis 16:6. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Nos momentos difíceis que Abraão e Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz. Está lá em Filipenses, né? Capítulo 4, o verso 6 e o verso 7. Vamos ler, irmãos, ali, Filipenses. Vamos ler aqui com os irmãos, eu vou pegar aqui. Filipenses, vamos abrir aí a Bíblia, os irmãos abram aí. Filipenses, vamos pegar aqui. Filipenses, aos Tessalonicenses, Filipenses, tá aqui, Filipenses 4 e o verso 6 e 7. Vamos lá, vamos ler. Filipenses 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Olha só. Não estejais inquietos por coisa alguma, irmãos, mas que as nossas orações cheguem diante de Deus, né? Tá aflito, irmão? Tá ansioso? Dobra o joelho e vamos orar, né? Tá aflito? Vamos orar. Ore, dobra o joelho e ore, busque ao Senhor. O verso 7. E a paz de Deus, olha só, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso pensamento em Cristo. Olha só, os nossos pensamentos, quando a gente busca ao Senhor e a gente busca a Deus em orações e súplicas, em ações de graça, os nossos pensamentos ficam guardados em Cristo. Olha só, irmãos. Por quê? Em Cristo é a nossa esperança, não é verdade? Cristo em vós, olha o que está escrito na palavra de Deus, Cristo em vós, esperança da glória. Não é assim? Creia, confia no Senhor, coloca toda a tua ansiedade, irmãos, nas mãos de Deus. E eu, irmãos, estou falando isso, mas eu sofro muito com isso, muito com essa impaciência, que eu sou sanguíneo, né? Explosivo. Quero tudo para hoje, amanhã tem que se cumprir, eu fico angustiado
e eu preciso que as coisas sejam rápidas. Eu fico muito às vezes eu fico muito estressado, assim, a palavra correta, né? Quando as coisas não ocorrem do jeito que eu quero. Então a gente fica cobrando, né? Para as pessoas serem mais rápidas, mas eu quero que as pessoas que estão na minha frente saiam da minha frente rápido, devido à ansiedade, né? Quero chegar rápido a um destino ou algo que eu preciso. Então, isso é algo que a gente vai aprendendo junto aqui, irmãos, passo a passo, em cada lição, em cada escola bíblica, em cada escola que a gente estiver aqui, que é a escola bíblica, né? Nesse canal EBD Força Cristã, esse é o objetivo do nosso canal. É aprender junto e crescer na graça e no conhecimento. Amém, meus irmãos? Então lembre-se, nos momentos difíceis, Deus está contigo. Nos momentos de angústia, assim como ele estava com Abraão e Sara, e também com Agar. Ele se fez presente e respondeu às suas súplicas e o seu choro. Deus visitou os seus momentos de deserto. Ele vai visitar os teus também. Sinopse do assunto: Deus é soberano e ele conduz a história. Essa é a sinopse do ponto 3 da nossa lição. Vamos para a conclusão, irmãos? Espero que os irmãos tenham gostado da nossa lição, tenham tirado algo de proveitoso, né, dessa lição. Espero que os irmãos tenham aprendido algo com essa lição. Mas se o irmão não aprendeu também, deixa o teu comentário. Irmão Jonathan, deveria ser mais profundo em algum contexto, que a gente vai buscar, irmãos, conteúdo para trazer algo muito mais profundo para cada um de nossos irmãos, tá bom? Conclusão: os anos se passavam e Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filhos com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão aceitou participar do plano de sua esposa. E o plano humano deu certo. Abraão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada pelos erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou de ajuda humana para que seus planos se cumpram. Olha só que palavra. Deus não precisa de atalho e Deus não precisa da minha ajuda, irmãos. Deus não precisa da tua ajuda, tá bom? Eu vou ajudar Deus. Não faça isso. Eu vou ligar para o meu pastor porque daí eu consigo ter um atalho daí para o meu ministério. Não faça isso, não tente ajudar a Deus. Mas, irmão Jonathan, estão puxando meu tapete, eu vou avisar o pastor que estão puxando meu tapete. Irmão, lembre-se que debaixo do teu pé não tem tapete nenhum. Só pense nisso, tá? Debaixo do teu pé não tem tapete, irmão. Só você colocou um tapete debaixo do teu pé. Se você pensa nisso, tira isso da tua cabeça, tá bom? Não tem como frustrar os planos de Deus na tua vida. Deus é soberano, lembre-se disso. O patriarca e sua esposa erraram. Agora vou pular aqui. Ele é o Senhor que governa a história, como afirmou o profeta Isaías. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Olha só. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Para finalizar e fazer a conclusão dessa lição, irmãos. Isaías 43 e o verso 13. A lição está aqui, irmãos. Amo de paixão a escola bíblica dominical. Sou apaixonado pela escola bíblica desde que eu me converti. E esse é o versículo que fica para mim e para a tua meditação. Operando Deus, irmãos. Quem vai impedir? Operando Ele. Quem vai impedir as promessas de se cumprir na minha e na tua vida? Não teve quem impediu as promessas de se cumprir na vida de Abraão, irmãos. Mesmo ele errando, mesmo Abraão tomando decisões precipitadas, Deus cumpriu a promessa. Ismael nasceu, Isaac também nasceu, irmãos. Creia que Deus vai cumprir as promessas na tua vida. Deus abençoe a você, Deus te abençoe a tua família, abençoe a tua casa, abençoe os teus filhos, que Deus abençoe o teu ministério, tá bom? Que prospere a tua vida. E não deixe, irmãos, de deixar o seu like e de se inscrever no canal, ativar o sininho ali, né? Que isso vai ajudar muito ao nosso trabalho aqui, a nossa dedicação ao estudo da palavra, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe grandemente.